Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Todos com paz no coração. Esse é o momento que requer que a gente tenha dentro de si a vontade de mudar, né? A perspectiva de trazer para nossa casa a luz que a gente tanto deseja. Que os bons amigos possam vir nos visitar, possam fluir nossas águas, possam trazer atendimento que a gente tanto precisa, tanto da forma espiritual como da forma física. E para isso a gente tem que estar aqui, presente neste momento. Bom, eu sou o Júnior, né? E fico sempre com a Janete, mas hoje nós não teremos a Janete, que ela vai ter que ficar até mais tarde um pouco lá na escola. Mas isso não é um problema. A gente faz o possível para que a gente possa fazer a nossa parte da melhor maneira. É claro que estamos todos nas mãos de Deus e da espiritualidade, que a gente possa então fazer disso o nosso momento, né, tão importante. Como diz a Janete, pedimos sempre que vocês deixem ao lado dos computadores, celulares, ou seja qual for o dispositivo, a forma que vocês estejam assistindo, um copo com água, ou como nós aqui fazemos, a gente deixa uma garrafinha com água e a gente vai tomando aos pouquinhos no decorrer da semana até o próximo evangelho. Evangelho esse que deve ser feito uma vez na semana, aquele evangelho fixo, né? Uma vez na semana, mesmo horário, que aí é o evangelho de vocês, para a casa de vocês. Isso não tem a ver com vocês escutarem o evangelho quantas vezes vocês quiserem. Pode escutar, às vezes está num momento triste, escuta o evangelho. Às vezes quer trazer uma harmonia para o ambiente do trabalho, escuta o evangelho lá. Faça a sua parte, mas tem um evangelho, esse, que é feito uma vez na semana, é o seu. Na sua casa, no lugar que você sempre faz, é sempre no mesmo lugar ali, né, no meio ambiente, mesmo horário, que a equipe vai estar com vocês. Caso não vão poder fazer alguma coisa naquele horário, mentalmente vocês falam, né, a necessidade da troca de horário, a necessidade de um motivo, outro, para que os amigos, né, possam também se organizar quanto a isso. Porque eles são mais organizados do que a gente. Isso tenho certeza. Bom, então vou pedir para que vocês agora afastem, né, todos os problemas da mente, como a Janete mesmo diz, né? Retirem todos os pensamentos negativos, toda aquela carga do dia, todas aquelas discussões, brigas, as tensões do trabalho. Nós estamos sujeitos a isso, né? Nós estamos sujeitos a ver imagens que nos deixam tristes, né? A gente está sujeito a passar por abalos, por momentos difíceis, mas agora, nesse instante, a gente vai tirar tudo isso da nossa mente. É o momento que você vai ficar com a espiritualidade. E, para mim, a melhor oração que tem é essa que eu vou colocar agora, que eu sempre coloco. Eu gosto muito de colocar, a Janete gosta sempre de trazer coisas novas, né? Mas eu gosto muito da oração nossa, psicografada por Chico Xavier, e principalmente na voz dele, né? Que é uma referência espírita muito boa. Então vamos agora fazer a nossa oração de abertura. Vai ser com Chico Xavier. Prestem atenção na letra, prestem atenção, deixem-se envolver por essa sabedoria divina que vem lá das palavras de Chico, para que a gente possa se inspirar para seguir esses ensinamentos.
Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Simplesmente perfeita essa oração, né? Não tem como a gente não se emocionar, né? E às vezes até olhar para si e ver, poxa, como é difícil fazer isso, né? A gente tem que se cobrar. Por isso que é bom que a gente olhe bem cada frasezinha e a gente se cobrar disso, né? Olha as oportunidades que nós temos nessa vida para isso. Vamos lá então. Na leitura de hoje, tá? Nós estamos no capítulo 16 do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Quem não tem o livro, a nossa amiga Maria do Carmo sempre coloca um texto, né? O nomezinho dela é Carrière. Até alguém sugeriu para mim colocar ela nas primeiras mensagens, eu vou começar a fazer isso. Eu não tinha me ligado nisso. E aí ajuda até a achar ela mais fácil. Bom, então capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item é o 4, Jesus na casa de Zaqueu. A cada vez que a gente passa por um item, né, e a gente fica em torno sempre do Evangelho, né, a gente já passou por esses itens várias vezes, é tão bom, né, a gente já viu isso por vários ângulos. Tem aquela música evangélica maravilhosa, né, como Zaqueu, entenderam? Então, é um texto muito bom, né, de Lucas, lá no capítulo 19, versículo de 1 a 10, que fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre esse texto, só que de uma outra forma, tá? A gente vai falar sobre o texto, mas vamos trazer isso para nós, para uma visão nossa mais clara. Vamos fazer diferente, né? Quem era Zaqueu nesse trecho? O Zaqueu era um publicano. O que isso quer dizer? Que ele era um cobrador de impostos. E lá na época dele, tá? Isso era muito mal visto, né? Em qualquer filme bíblico vocês vão ver isso, né? Ninguém gostava dos cobradores de impostos, né? Porque muitos deles agiam com desonestidade e faziam extorsão. E o Zaqueu era rico, tá? Mas o texto nos diz que nos leva a entender que Zaqueu, apesar de ser rico, ele não trazia consigo a verdadeira felicidade, né? Apesar de toda aquela parte material dele ser próspera, ele sentia um vazio interior. Ele buscava algo maior, né? E ao saber ali que Jericó, na cidade de Jericó, que Jesus ia passar, ele sentiu, né, um forte impulso em vê-lo. Então vamos ao texto.
Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Lá existia um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Zaqueu queria encontrar Jesus para conhecê-lo, mas não conseguia devido à multidão e à sua baixa estatura. Assim, correu na frente e subiu em uma grande árvore para poder vê-lo, pois ele deveria passar por ali. Quando Jesus chegou, levantou os olhos e, vendo Zaqueu, disse-lhe: Desça daí depressa, pois preciso ficar hoje em sua casa. Zaqueu desceu rápido e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: Ele vai se hospedar na casa de um homem de má conduta, que são os publicanos lá que nem eu falei. Entretanto, Zaqueu apresentou-se diante de Jesus e lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se fiz o mal a quem quer que seja, pago-lhe 4 vezes mais. E Jesus lhe respondeu: Esta casa recebeu hoje a salvação, pois você também é filho de Abraão, porque eu vim para procurar e salvar o que estava perdido. Como eu falei, Lucas 19, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Bom, vamos olhar isso então com outros olhos, que nem eu falei, né? Vamos começar a ver pela situação, num processo de evolução. Quando falam ali que Zaqueu tinha baixa estatura e não conseguia enxergar Jesus no meio da multidão, a gente pode levar isso até para um lado, agora nossa interpretação, para uma metáfora para as limitações do nosso espírito. Tá? Quando a gente ainda está preso aos interesses terrenos e ao egoísmo. A gente está preso, é baixo, não consegue ver, não consegue enxergar. Né? Aí ele soube lá que Jesus ia passar, viu a figueira. A gente pode interpretar isso como uma busca ativa pela bondade, por Deus. Né? Como a gente disse ali, ele poderia estar sentindo aquele grande vazio que muitos sentem. Então vai aquele impulso, né? É agora. Então ele vai buscar Deus. Chegou minha hora, tenho que ir. Aquela necessidade que a gente tem de se elevar acima das preocupações da vida, né? E ter uma visão mais ampla. Então subir na árvore a gente podia até interpretar como isso. Isso aconteceu fisicamente, mas nós estamos interpretando para o nosso jeito agora, para que a gente possa se colocar nessa situação, já que a gente não está naquela época, a gente está em hoje, e a gente possa se enxergar assim. Então, quando o Zaqueu se esforça para poder enxergar o Jesus, né, ele está mostrando a sua disposição para mudar, para olhar as coisas com outros olhos, porque a gente, muitas pessoas, muitos de nós estão cansados de tanta truculência, cansado de tanto egoísmo, cansado de tanta confusão, de tanta guerra, de tanta loucura no ser humano. E a gente às vezes precisa sair, respirar, olhar por cima, buscar Deus acima de tudo, nisso tudo. Isso que importa, é isso que a gente pode até interpretar de ele querer subir na árvore para ver Jesus. É como se nós também quiséssemos enxergar a Deus. Nosso esforço, né? Vamos ter que mudar para poder, vamos ter que fazer alguma coisa. E quando Jesus diz para ele, desce depressa, porque hoje, né, eu vou ficar na sua casa, né? A gente pode entender isso, né, como o despertar da consciência. Hoje, como você quer mudar, a luz vai estar na tua casa. Então é um despertar, uma reforma íntima
que é a presença de Cristo dentro de cada um de nós, né? E dando sequência, né? Zaqueu se tocou tanto com Jesus na sua casa, que ele sentiu foi uma transformação. Ele declara aquilo, né? Que dará metade de seus bens aos pobres e restituirá 4 vezes a quem tiver prejudicado. Isso só quer dizer que ele está arrependido na nossa interpretação. Não é para vocês darem as coisas, é para vocês interpretarem como uma parte do arrependimento. Quando a gente busca Deus, quando a gente quer sair dessa nebulosa, dessa tormenta, e a gente sobe mais alto buscando a Deus, a gente se propõe a mudança, a gente está buscando. Essa mudança é uma reforma íntima, trazer Jesus para dentro de nós, trazer as coisas boas para dentro de nós. A gente se transforma. E quando a gente se transforma, automaticamente a gente sente um arrependimento. É natural. É natural a gente se arrepender de todas as coisas erradas que a gente já fez, de todo mundo que a gente já prejudicou. Mas tem que ser sincero. E a partir daí, fazer a prática da caridade. Como ele disse no arrependimento, a todos aqueles a quem eu possa ter prejudicado, darei 4 vezes mais. Quer dizer, eu me arrependo, eu quero fazer a caridade. Tá? Então, por tudo que a gente já viu durante esses anos que a gente faz o Evangelho, né? A base do Evangelho diz que a caridade é tudo. Esses são os passos fundamentais, então, para a evolução espiritual. Lembrando sempre, gente, que a mudança não está nas palavras, mas sim nos nossos atos, né? Nas atitudes que a gente faz. O texto ainda complementa ali as palavras de Jesus, dizendo, né? Jesus conclui dizendo: hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. É uma interpretação de que o coração de Zaqueu recebeu a luz que ele tanto queria, que ele tanto precisava, e se abriu para a mudança. É isso que desejo para cada um de vocês. Cada um de nós aqui tem uma jornada de aprendizado. Tá? Isso é fato. Então, a gente não deve perder nosso tempo olhando para os outros e vendo o que os outros estão conquistando ou deixando de conquistar. Não. Cada um tem a sua jornada. Eu não sei quais são as virtudes ou a história de vidas passadas do outro. Não sei nem da minha. Então, cada um tem que passar por essa experiência, por essa jornada. Não adianta eu olhar para o outro e querer ter o que ele tem. Eu tenho que ter aquilo que eu preciso. Aquilo que vai me ajudar na transformação. Então, a gente pode encontrar o caminho da verdade, do amor, da evolução moral, independente do nosso passado, que é o que o texto está querendo dizer principalmente. Tá? Transformar as nossas vidas. Não importa o que fizemos no passado, sempre há uma chance de renovação. É basicamente isso, se a gente olhar pelo nosso ponto de vista para essa história do Zaqueu, trazer para nós. Então sempre há uma chance de renovação. O amor de Deus é infinito, mas a gente tem que abrir a nossa casinha interior para o bem. A gente tem que ter compaixão, fraternidade, para que a gente possa se tornar um ser melhor, para que a gente possa ficar alinhado com a nossa missão espiritual. Muitas vezes a gente está em desalinho, muitas vezes a gente se perde, mas a gente pode voltar a se alinhar. Só temos que abrir então o nosso coração, abrir nossa casa interior,
para isso, né? Zaqueu precisou subir numa figueira para enxergar Jesus. E nós vamos ter que também subir em alguma coisa para se elevar acima das preocupações materiais e dos preconceitos para encontrar a verdadeira luz. Bom, esse seria então o meu comentário. Eu espero que todos possam permitir que a presença divina habite então em seus corações. Vamos fazer agora a fluidificação das águas. Nesse momento, se você colocou ali nos comentários aquilo que você deseja para si ou para os outros, tudo certo. Esse evangelho é uma criação da colônia Recanto de Irmãos. Se você não colocou nos comentários, pense, mentalize o que você quer, mentalize a pessoa que você quer auxiliar, mentalize a sua casa, se você quer purificar, mentalize você, né, se sentindo bem, porque muitas vezes a gente está agoniado, né, o coração sofrendo. Então, peça para os irmãos agora que vão fluir as águas, que eles possam colocar lá os remedinhos que a gente tanto precisa, tá? Esse é o momento. E com a oração de Bezerra de Menezes, a gente vai pedir para que eles fluam essa água, lembrando sempre que será feito aquilo que nós precisamos e será feito aquilo que é merecimento de cada um. Isso não é palavras, porque não acontece nada. Não, acontece. Acontece sempre que a gente pede uma intervenção, vem. Ou para nós aceitarmos, ou para a pessoa, ou nós mesmos nos curarmos. Sempre vai ter aquilo que eles enxergam à frente, né? Que Mestre Jesus autoriza e permite, porque eles sabem à frente aquilo que nós temos que passar e aquilo que pode nos destruir. Então a fé não é só fé que as coisas vão melhorar, é ter fé também em Deus. Nós estamos aqui para a evolução, fé que ela vai acontecer. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passarem, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que tenhamos todos, então, a presença divina habitando em nossos corações, a certeza que podemos mudar, que nunca é tarde para transformar nossas vidas. Não importa o que fizemos no passado, sempre há uma chance de renovação. Não se esqueçam que o arrependimento faz parte, é necessário para que a gente se transforme, que a gente sinta, né, esse arrependimento. Se agarrem a Deus, que tudo vai passar. Que Deus ilumine a todos, tenham uma excelente semana
Fiquem na paz de Jesus. E agora eu vou colocar o passe musical de Eri Lopes com o João Lúcio. Aí eu quero agradecer a todos que colocaram lá um feliz aniversário. Muito obrigado. É tão bom, a gente olha ali o parabéns do pessoal, alguns fazendo aniversário juntos. Eu gosto disso, pelo menos eu gosto muito de aniversário, né? É muito bom. A gente tem vários aniversários na vida, né? De nascimento, de desencarne, de reencarne, o de salvação, o de glória, por às vezes a gente ter sido abençoado. São todos aniversários que a gente tem nessa mente. Às vezes a gente é livrado de uma situação, às vezes a gente é preservado. Olha só quanta coisa boa. E às vezes a gente é conduzido, né, pela mão nos caminhos mais escuros. Fiquem todos com Deus. E agora o passe musical. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online.
Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br